Pronto. Então, bom dia a todos, um bom dia maravilhoso, uma boa quarta-feira. Bom dia para quem está chegando aí. Bom dia, Luiz Henrique. Pessoal, vê só, rapidinho. Como eu tinha comentado com vocês aí no começo, repetir aí, tá bom? Para ficar gravado, ficar tudo certinho aí. E aí, quem for reassistir a nossa aula de novo, já vai estar tudo certo. Hoje teremos 2 aulas seguidas agora, né? Agora pela manhã. Então, temos aí até mais ou menos 9h10. Acredito que a gente não vai chegar a esse horário todo, tá bom? Acho que antes disso a gente termina a aula numa boa. Mas aí, com essas 2 aulas, dá para a gente finalizar o conteúdo com tranquilidade, né? Ao finalizar o conteúdo, na parte da tarde, irei postar uma atividade para vocês, tá bom? Lá no nosso site, vocês já sabem já. Se caso você não lembra do site, não anotou, você fala comigo no Zap, no privado, que eu guio você até lá. Então, vou postar uma atividade lá à tarde, tá bom? Lá para as 3 horas da tarde eu posto essa atividade. Quando é que você vai fazer essa atividade? Você vai fazer nas aulas de amanhã, né? De quinta-feira, e nas aulas de sexta-feira. Aí, nesses dias, a gente não terá aula ao vivo, vai ficar só aula para atividade. Vocês vão fazer atividade, ficar fazendo atividade, treinando direitinho. Quando for na semana que vem, iremos revisar, responder, corrigir junto aí essa atividade. E passarei também mais atividade, lista de exercício para praticar para a prova de vocês. Já que a prova de vocês é de sexta, agora 8, dia 12 de março, tá bom? Mas aí o assunto da prova vai ser apenas esse assunto que a gente viu, que a gente iniciou, né? Desde a nossa primeira aula até essa aula de hoje, tá bom? Então a gente terá, esse será o assunto da nossa prova aí direitinho, ok? Para quem entrou aí depois, pegou a conversa aí no meio da fiada, aí quando for à tarde, você entra no nosso site e revê o comecinho aí, esses primeiros 5 minutos aí da nossa aula, tá bom? Então, coisa prática aí, vê? Então vamos lá, vamos à aula aí, vamos ver aí o que nos reserva hoje, né? Na aula de ontem a gente parou aqui, nessa parte. Ângulos, medida relativa, né? Então deixa eu alterar aqui a cor da minha caneta, para ficar bacana aí para a gente escrever. Então na aula de ontem a gente parou aqui, tá bom? Então a gente parou desse jeito aí, né? Paramos nesse, como é que eu posso dizer? Nesse slide aí, nessa parte, que era ver os ângulos através de medidas relativas, né? Muita gente se pergunta, professor, o que seria um ângulo de medida relativa, né? Na verdade, é quando a gente vai classificar um determinado ângulo de acordo com a sua medida, de acordo com a sua posição, tá bom? A forma com que esse ângulo ele se refere. Porque você viu que anteriormente a gente tinha uma medida específica. Por exemplo, se o ângulo fosse de 90 graus, a gente chama de ângulo reto. Se o ângulo for de 180 graus, a gente chama de ângulo raso. Se ele for maior do que 90, a gente chama de ângulo agudo, e assim por diante. Isso é quando a gente tem a medida fixa, a medida absoluta, né? E aí essa medida fixa, essa medida absoluta, dá nome àqueles tipos de ângulo lá. Agora não, agora a gente vai ver ângulos em que a medida ela pode ser, como é que eu posso dizer, ela não é necessariamente fixa. Precisa-se de cálculos, precisa de situações para que a gente chegue ao determinado tipo de ângulo, né? Então, por exemplo, o ângulo oposto pelo vértice. Né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse tipo de ângulo. Professor, o que seria o ângulo oposto pelo vértice? Né? O próprio nome já está falando aqui. Ele está dizendo oposto. Significa que é um ângulo que está oposto a outro. No popular, eu chamo esses tipos de ângulo aqui do ângulo do X da Xuxa. Tá bom? Então, o ângulo oposto pelo vértice é um ângulo que possui o mesmo vértice. Tá aqui, o mesmo vértice de origem, vértice V. Tá bom? Só que eles estão em sentido contrário. Qual é a nossa vantagem de trabalhar com esse tipo de ângulo aí? É que eles são sempre iguais. Então, você terá sempre valores iguais para esses dois tipos de ângulo aí.
O que isso quer dizer? Se esse ângulo aqui for de 30 graus, obrigatoriamente você tem um ângulo de 30 graus aqui. Tá bom? Se for de 40, do outro lado também é 40. Então, são ângulos iguais. Tá bom? São ângulos estritamente iguais. Chamo a atenção para esse ângulo aqui que está pertinho do 30 aqui. Esse aqui de cima, eu vou deixar ele maior aqui um pouquinho. Tá bom? Esse branco, eu estou pintando aí de branco. Esse ângulo aí, ele é oposto a esse ângulo aqui. E não ao ângulo amarelo, tá bom? Muito cuidado para não pensar que ele é oposto ao ângulo amarelo, tá bom? Mas ele não é oposto ao ângulo amarelo, é oposto ao outro ângulo dele ali, né? Na verdade, esses dois ângulos aqui, o ângulo branquinho e o ângulo amarelo, recebem outro nome que a gente vai ver já já, tá bom? São ângulos suplementares. A gente vai ver já já que danada é esses ângulos suplementares. Por enquanto, fique preso apenas aos ângulos opostos pelos vértices, tá bom? Então, se aqui for 150 graus, aqui também é 150 graus, porque os branquinhos aí são opostos pelo vértice. Os amarelos também são opostos pelo vértice, um com o outro, tá bom? Mas o branquinho e amarelo são suplementares, ok? Deu para entender aí? Fala no chat aí, tá bom? Deixa eu mudar a corzinha aqui da tinta. Também existe a bissetriz de um ângulo. Professor, que danada é a bissetriz de um ângulo? A bissetriz de um ângulo, ela é dada através da seguinte situação. Vamos imaginar que eu tenho um ângulo aqui. Esse ângulo aqui seja de 110 graus. Pronto, aqui é 110 graus, tá bom? E aí o que é que acontece? Vai existir um segmento que parte do vértice do ângulo, partindo esse ângulo em duas partes iguais. Então, se tudo era 110, agora a gente tem 55 para um lado e 55 para o outro. Esse segmento aqui é o que a gente chama de bissetriz. Bom, então, bissetriz do ângulo. Beleza? Então, essa é a bissetriz do ângulo. Tranquilo aí? Então, o que é que a bissetriz de um ângulo faz? Ele divide o ângulo em duas partes iguais. Tá bom? Qualquer ângulo. Passou a bissetriz, a questão está dizendo, ó, tal reta é a bissetriz. Então, você já sabe. Ele está partindo, né, esse ângulo em duas partes exatamente iguais. Beleza? Até agora, alguma dúvida aí, galera? Acho que todo mundo dormiu, né? Isso, Vitor, obrigado. Salve a turma, né? Participação. Agora a gente chega nos ângulos complementares, isso mesmo, Elias. Então a gente chega agora nos ângulos complementares ou complementares, depende do que você quiser. Mas aí os ângulos complementares, eles são ângulos que somados sempre terão o ângulo de 90 graus. Como assim, professor? Muito cuidado para você não confundir com a parte anterior. Porque o que acontece é que teremos um segmento, né? Uma semi-reta cortando o ângulo, só que ele não vai cortar em partes iguais. Tá bom? Então, se aqui for x, aqui for y, ele vai dizer que x mais y soma 90 graus. Eu costumo pegar essa informação e dizer a você que um ângulo complementar, tá bom? Aí fica sendo uma formulazinha para vocês aí. Deixa eu anotar aqui direitinho. Então, o ângulo complementar é igual a 90 menos x. Como assim, professor? Vamos lá, vou pegar o ângulo de 40 graus. E eu quero saber o complemento dele. Quero saber o complemento de 40 graus. Como é que eu faço o complemento de 40 graus? Usa a fórmula. Có, que é o complemento, é igual a
90 menos x. Quem é x? É o ângulo que foi dado. Isso aqui é o nosso x. O ângulo que foi dado. Então, 90 menos 40 vai dar 50. Então, significa que 50 graus é o complemento de 40. Beleza? Então, vê como é fácil? Então, basta você decorar essa formulazinha aí, 90 menos x, que você vai longe, tá bom? Depois eu vou mostrar aí ainda outra importância dessa fórmula, que a gente vai ver aí ao longo da aula. Beleza? Aí, os ângulos complementares, também existem os ângulos suplementares. Lembra que eu falei lá do oposto pelo vértice? Que a gente teria ângulos suplementares? Professor, e o que é ângulos suplementares? Os ângulos suplementares têm a mesma ideia dos ângulos complementares. A diferença é que a soma desses ângulos vale 180 graus. Então, o que acontece? Eu tenho um ângulo de 180 e esse ângulo ele é dividido. Ó. Vou pintar aqui um amarelo e vou deixar um não pintado. Se eu disser que esse amarelo aqui tem 30 graus, esse daqui obrigatoriamente tem que ser 150, porque a soma dos dois para ângulos suplementares tem que dar 180 graus. Ou seja, o x mais y agora é igual a 180. Com isso, chegamos à formulazinha SU, que é igual a 180 menos x. Ok? Então, se eu quero saber, ó, o suplemento de 30 é 150, o suplemento de 150 é 30. Né? Então, só usar a formulazinha que a gente chega lá. Então, mais uma formulazinha. Tá bom? E, por último, os ângulos replementares. Né? Professor, e o que danado é os ângulos replementares? Os ângulos replementares, a soma desses dois ângulos mede 360 graus, ou seja, x mais y é igual a 360 graus. Tá bom? Alguns também dizem que os ângulos replementares é a soma do ângulo externo mais o ângulo interno. Tá bom? Então, alguns dizem que é isso aí. Aí vai depender de cada um. Formulazinha. É igual a 360 menos x. Ok? Com isso, ó, a gente tem as fórmulas COSURI. Né? COSURI. Tá bom? Para você decorar aí, memorizar se quiser. Você pode pegar essa dica aí. COSURI. CO é complemento, 90 menos x. SU, suplemento, 180 menos x. E o RE, né, o RE, é 360 menos x. Né? E aí você tem esse bizu, tá bom? Que é o famoso bizu COSURI. Beleza? Tranquilo até aí, minha gente. Deixa eu voltar aqui para nosso slide, que o meu sumiu tudo aqui. Tá indo, né, Max? Vamos lá. A gente vai chegar a fazer exemplos e aí vai ser bacana para a gente. Vamos fazer exemplos agora, para vocês entenderem melhor. E esses exemplos aí é o tipo de questão que eu vou cobrar na prova de vocês, tá bom? A diferença é que vai ter questões lá, você vai precisar marcar alternativa, tá bom? Como é que vai ser a nossa prova? A nossa prova ela vai ser digital e como é que eu posso dizer? Escrita ao mesmo tempo. Porque o que acontece? Eu vou colocar lá as questões de forma digital, bonitinha, mas no final você vai inserir os seus cálculos, você vai tirar foto lá dos seus cálculos e na própria página você vai inserir os cálculos lá que você fez direitinho. Aí eu recomendo que na hora dos cálculos você faça organizadinho, por exemplo, você fez a primeira questão, aí você coloca lá, primeira questão, os cálculos da primeira questão. Não deixe tudo misturado, não, porque aí eu não vou entender nada e aí essa parte dos cálculos pode ficar zerada, tá bom? E aí os cálculos, na minha prova, quando eu cobro, não, no próprio sistema, Max, quando você estiver fazendo a prova,
que você tirar a foto, o próprio sistema vai ter um botãozinho lá que vai fazer com que o seu celular tire foto. Ou o celular, ou o computador, tá bom? Aí você pode usar o webcam do computador, tirar a foto à vontade. O próprio sistema, ele vai ter lá um botãozinho que você anexa essa foto junto, tá bom? Aí, se você quiser mandar para mim por segurança também, pelo WhatsApp, você manda. Mas lá no sistema, quando mandar, ele já vai ser arrumadinho. É igual o envio da atividade. Se você vê lá no sistema, ele insere a imagem numa boa, com tranquilidade. Não precisa se preocupar, tá bom? A gente se ajeita. Qualquer problema quando for no dia da prova, que você tiver, sei lá, professor, estou sem internet, o que é que eu posso fazer? Né? E aí você fala comigo no privado e a gente se organiza, ok? Lembrando lá, se caso no horário da prova você não tiver disponível, infelizmente, você vai ter que fazer a segunda chamada. E a segunda chamada é em um outro horário, em um outro dia e uma outra prova. Tá bom? Então, é uma outra prova totalmente diferente daquela que os seus colegas fizeram. Recomendo que vocês façam direitinho a provinha de vocês no horarinho certo, tudo direitinho, para não ter confusão, tá bom? Não ter dor de cabeça. Vocês não ter que pagar por segunda chamada, aquela coisa toda. Ok? Eu também vou ter a versão, por segurança, eu vou ter a versão da prova em PDF. Porque aí, se caso faltar internet de vocês ou alguma coisa do tipo, você falando comigo rapidinho assim, tá só com a 3G, aí fala comigo no WhatsApp, aí eu mando a prova em PDF para você no WhatsApp. Só que aí vai ser o mesmo esquema, você vai fazer, responder tudo direitinho e depois me enviar a foto dos cálculos e das respostas consequentemente. O ruim do PDF é porque você vai ter que imprimir a prova, né? Aquela coisa toda para colocar seu nome, aquele processo todo. Tá bom? Quem tem impressora, tranquilo. Quem não tem, e o digital também tem a vantagem que quando eu corrigir, na hora que eu corrigir a prova, tudo direitinho, você já recebe sua nota. Sem dor de cabeça, sem nada, você vai receber sua nota numa boa. Né? E aí, como eu falei, os cálculos ele é importantíssimo, tá bom? Se responder somente a prova e não me mandar os cálculos, a sua nota lá da prova só vai valer de 0 a 5. Os cálculos é os outros 50%. Tá bom? Os outros 5 pontos. Então, só os cálculos, você já ganha 5 pontos. Tá bom? Se você fizer lá os cálculos tudo direitinho, tudo certinho, tem chance aí de ganhar até 5 pontos aí só com os cálculos. E a prova lá na respostinha lá, o gabaritozinho que você marcar, também tem essa vantagem aí de 0 a 5. Beleza? Então, vai lá. Vamos ver os exemplos aí. Letra A e letra B. Qual é o complemento de 15 graus? Vamos ver quem me ajuda aí no chat. Me ajuda aí no chat. Como é que eu acho o complemento do ângulo de 15 graus? Como é que eu acho o complemento disso aí? Quem lembra da formulazinha? Né? Ó, o có é igual a quem? 90 menos x. Aí agora é só substituir. 90 menos 15. Calcule aí para mim, por favor. Eu não sei calcular. Quanto é 90 menos 15? Responde no chat aí. Quanto é 90 menos 15? Diz aí para mim quanto dá. 90 menos 15. E isso, 75. E aí está o complemento de 15 graus. Então, estão vendo que é fácil? Não é difícil. Tá bom? Só memorizar essas formulazinhas e acabou-se. Vamos ver a letra B. Vamos ver a letra B aí. Suplemento. Quem pode digitar aí? Qual é a fórmula do suplemento? Pode dizer aí para mim. Fórmula do suplemento. Vamos lá. Qual é a fórmula do suplemento? A do complemento é 90 menos x, do suplemento 180 menos x. Isso mesmo, Vitor. Aí aqui é só substituir 180 menos 15. Quanto é 180 menos 15? Isso, Luiz Henrique. 165.
Então, achamos o suplemento, ó, igual a 1,65. Bom, então estão vendo que é fácil, não é difícil não, tá bom? E aí o que aconteceu? Pode cair lá na prova e eu perguntar, ó, marque a alternativa que corresponde ao complemento e suplemento do ângulo tal, tá bom? E veja que os cálculos são pequenos, não são cálculos grandes, então não precisa se assustar, a provinha de vocês vai estar bem fácil. É a chance de tirar uma nota boa, né, para se garantir aí, para quando for nas próximas provas, se já forem provas presenciais, também tem esse detalhe ainda, quando for nas próximas provas, e se já for prova presencial, né, vocês, geralmente na prova presencial, a maioria dos alunos fica mais nervoso, aquela coisa toda, não precisar se preocupar em ter que tirar notas máximas, né, na prova, porque você já se garantiu na primeira. Até porque o assunto, como eu disse, esse primeiro tópico de vocês são conteúdos que vocês já viram anteriormente no ensino fundamental. Então, é como se fosse uma revisão aí do que vocês viram anteriormente, né? Vamos ver aí, a letra C. O complemento de 87. Complemento de 87. Mesmo esquema. Có é igual a 90 menos 87. Tá bom? Então, 90 menos 87, quanto dá? 90 menos 87. Diga aí para mim. E na letra D é o suplemento. 180 menos 87. Então, ó, complemento dá 3 graus, isso é o complemento de 87, e 180 menos 87. Quanto dá aí? 180 menos 87. Aí a gente já viu o suplemento também. 93. Então, veja que é fácil, fácil demais. Tá bom? Eu garanto a vocês, não tem dificuldade quanto a esse conteúdo. É um conteúdo muito gostoso de trabalhar. Vocês vão ver nos exercícios, né, que eu vou postar para vocês. Claro que no exercício lá vai ter ainda mais cálculozinho, porque a gente vai ver ainda, esse tópico não finaliza aqui, né, não termina aqui, a gente vai ver que tem mais exemplos aí e mais formas. Vamos ver aí mais uma questão. Como poderia ser uma questão da prova? Como é que eu poderia fazer aí? Poderia cobrar, sim. O complemento do suplemento, ó, o complemento do suplemento do ângulo de 112 graus. E aí, como é que eu iria fazer isso? O que é que você acha aí? Como é que eu faria? Ó, o complemento do suplemento do ângulo de 112. O que aconteceu? Ele está dizendo assim, que é o complemento. Aí depois ele pega o suplemento. Então, o complemento é 90 menos x. Só que o nosso x aqui é quem? É o suplemento. Então, vou botar aqui, a SU. Tá bom? Do ângulo de 112. Aí agora é só substituir as formulazinhas, né? Quem é o SU? É 180 menos x, vou botar um parênteses aqui, tá bom? Porque eu estou substituindo o SUA, que é o suplemento. E aí agora o x, eu coloco o valor de 112. Então, complemento é igual a 90 menos... Aí agora, 180 menos 112. Então, vai ficar aqui, ó, 180 menos 112. Aí você vai calcular aí quanto é que dá. 180 menos 112, para mim, por favor. 180 menos 112. 68, né? Isso mesmo, Luiz Henrique. E agora vai ser 90 menos 68. 90 menos 68, que dá o resultado de 22 graus. Bom?
Então, a gente começa a perceber aí. Isso aí pode ser uma questão de prova, só que vai ter as alternativas lá para você marcar tudo direitinho e você fazer o cálculo direitinho. Se ligar aí nesses trava-língua, tá bom? Eu posso cobrar essa mesma questãozinha, só mudar o valor ali. Ao invés de 112, coloca outro número. Posso inverter, posso dizer que eu quero o suplemento do complemento. Tá bom? Então é só você se ligar aí, ó, já para ficar estudando aí, rever esse vídeo aí várias vezes quando estiver perto da prova aí, dar uma estudadinha legal. Beleza? Vamos continuar. Outro exemplo de questão que eu posso cobrar aí na prova de vocês. Essa aí seria a questão mais difícil que eu posso cobrar desse assunto. De vocês, a mais difícil é essa aí. Caso eu cobrar, você já vai ficar ligado. Quando ver essa questão, você vai dizer, eita, é a mais difícil. Mas é impossível o professor responder? Não, é possível você responder direitinho, numa boa. Tá bom? Aluno meu não tem isso de impossível, não. Aluno meu consegue fazer qualquer questão de geometria. Questão de geometria pode vir do inferno, mas você consegue responder só por ser aluno meu. Garanta você, é uma garantia. Na primeira aula foi o que eu disse a vocês, é a minha garantia. Você vai sair do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, você vai sair do terceiro ano do ensino médio sabendo geometria ou matemática de forma geral, sem a necessidade de aprender novamente isso aí. O suplemento do triplo do complemento da metade de um ângulo é igual ao triplo do complemento desse ângulo. Determina o ângulo. Vê, parece um trava-língua, né? O suplemento do triplo do complemento da metade de um ângulo. Rapaz, que trava-língua é essa? Então, vamos primeiro para a fórmulazinha. O suplemento, a gente sabe que é 180 menos x. Né? Então, o suplemento, a gente sabe que é 180 menos x. No caso aqui, ele está dizendo que é o suplemento do triplo do complemento. Então, suplemento, então a gente vai pegar assim, 180 menos. Quem é o suplemento? Né? O x, aqui o valor que a gente está falando, só que ele é do triplo do complemento. Então, é 3 vezes. Então, deixa eu colocar aqui um colchete, 3 vezes 90 menos x, que é o triplo do complemento da metade de um ângulo. Então, espera aí. É 3 vezes o complemento da metade de um ângulo. Então, vamos pensar aqui direitinho aqui. Como é que a gente vai fazer aqui? Então, no caso, o ângulo x vai ser metade. Então, vai ser x sobre 2. X sobre 2. É da metade de um ângulo, né? Ó, do complemento da metade de um ângulo. É igual ao triplo do complemento desse mesmo ângulo. Então, 90 menos x. Pronto. Montamos aí a equação. Como eu disse a vocês, essa seria a questão mais difícil que eu poderia cobrar de vocês. Como vocês já estão no ensino médio, primeiro ano do ensino médio, provavelmente vai aparecer uma questão assim, seja na nossa prova, seja nos simulados que vocês vão fazer, porque vocês já estão com o pé direito, né? Então, já estão com o pé direito, um pezinho já para os vestibulares de forma geral, principalmente vocês do primeiro ano, que esse ano irão fazer o Enem seriado, né? Então, e o SSA também, então já é bom ir se acostumando com questões nesse estilo, ok? Então, vai lá, 180 menos, aí primeiro a gente vai resolver o que está dentro desses colchetes aqui. Então, vai ficar assim, 3 vezes 90, fazer a distributiva aqui, ó, 3 vezes 90 e 3 vezes isso aqui. Então, 3 vezes 90, 270. Deixa o colchete aqui. E 3 vezes menos x ao quadrado, menos x sobre 2 vai dar menos 3x sobre 2. Ok? Aqui eu vou fazer também a distributiva. 270 menos 3x. Continuando aqui, agora eu vou fazer o jogo de sinal, tá bom? Menos, vai fazer o jogo de sinal aqui. Ó. 270 está positivo, como tem um menos fora, ele vem negativo. E o menos 3x sobre 2 está negativo, como tem um menos fora, vai ficar positivo. Tudo isso igual a 270 menos 3x.
Tá bom? Vou passar todos os números para lá e tudo que tem x vou deixar do lado esquerdo, tá bom? Então, 3x sobre 2. Esse menos 3x ó, vai para o outro lado positivo. Ele está negativo, então ele vem para o outro lado positivo. E esses danadinhos aqui, todinho, vai vir para o lado de cá, todos eles com os sinais trocados também. Então, vai ficar aqui, ó, 3x sobre 2 mais 3x, que é igual a 270, que já está aqui. Vem agora 180, está positivo, vem negativo. E vem 270 positivo novamente. Tá bom? Aí agora aqui a continha. Vamos fazer a contazinha aqui. Ó. 3x sobre 2 mais 3x. Então, vou ter 2 vezes 3, 6. 6 mais 3, 9. Então, vai ficar assim, 9x sobre 2. Tá bom? Então, 9x sobre 2. É igual a... Aí agora, 270 menos 180 dá 90. E 90 mais 270 vai dar 360. Pronto. Daqui a gente vai vir para o lado de cá agora. Resolver aí e finalizar a nossa continha. Então, eu vou ter 9x. O 2 está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Então, 360 vezes 2. E 360 vezes 2 vai dar 720. E agora o 9 está multiplicando, vem para o outro lado dividindo. Então, vamos ter 720 dividido por 9. E aí vai nos dar o resultado de 80 graus. Então, esse ângulo que a questão se refere é o ângulo de 80 graus. Beleza, galera? Então, essa é a questão mais difícil que eu posso cobrar de vocês. Tá bom? A questão aí que ela sozinha, com certeza, ia valer uns 12 pontos para vocês. Então, isso é o mais difícil que pode ser cobrado. E o exemplo está aí, para você dar uma olhadinha, ver como é que está sendo aí a questão. Quando for lá na hora da prova, você não correr nenhum risco. Tá bom? Se quiser até tirar um print aí para salvar, não correr nenhum risco. Ok? Então, pessoal, vê só. O Zoom aqui me deu um alerta aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou desconectar aqui para poder ele não conectar a gente e vocês entram no mesmo link, tá bom? Dá uma entradinha no mesmo link, volta e retorna na aula aí instantaneamente. Beleza? Pode ser? Combinado assim? Fala aí no chat aí para eu ver que vocês entenderam direitinho. Deixa eu ver quantos participantes tem. Então, vai desconectar e aí vocês entram no mesmo link. Aí falando aí para eu ver aí, todo mundo deu ok aí, entendeu? Pedro Caio, é o seguinte, eu vou desconectar e vocês vão entrar no mesmo link aí, tá bom? Pronto. Porque aí a gente renova o link aí e vai ter mais minutinhos aí para falar, senão o Zoom ia desconectar a gente, aquela coisa toda. Uma vez um aluno perguntou a mim por que esse negócio do mesmo link e tempo. É porque pedagogicamente o Zoom ele já entende que quando se passa 40 minutos, o aluno ele já está, principalmente em aulas de matemática, essas coisas, o aluno está cansado já de ver, de olhar para a tela, aquela coisa toda. Então é recomendado que se tenha uma pausa, né? Então eles desconectam aí com 40 minutos para dar uma pausa aí de 5 minutos, aquela coisa toda. Então é por isso que o Zoom faz essa desconexão, como se diz a história, né? É só voltar os outros dois para a gente começar aí para valer. Deixa eu abrir aqui o bate-papo. Então, ó, pergunta a vocês aí, vocês que já entraram aí na sala, enquanto os outros dois estão voltando. Até agora, alguma dúvida aí? Essa última questão, não se desespere. Como é que você vai aprender? Eu recomendo que
mais tarde, né? Quando terminar as aulas, quando for à tarde que você estiver fazendo o exercício, eu vou ver se consigo colocar essa mesma questão lá no exercício para você refazer. Tá bom? Eu vou botar do mesmo jeitinho, igual o mesmo número, tudinho, para você refazer, para poder treinar bastante. Então, vou ver se coloco no exercício mais questões nesse estilo, para você treinar um pouquinho, né? Tirar dúvida, e aí você tira dúvida comigo aí, numa boa, tá bom? Então, você tira dúvida aí comigo, numa boa. O professor, o senhor Oi. pode tem quando o senhor passou o X para um lado e o Sim. número para o outro? Repita o cálculo do X, que eu não entendi essa parte, eu meio que me perdi aí. Pronto, eu explico sim agora. É nessa parte aqui, né? Que eu estou com o mouse aqui em cima, veja. Essa parte aqui, Sim, né? essa parte aí. Pronto. Essa é o Eu seguinte. troquei o cálculo aí. Pronto. Aí o que é que eu fiz aqui? Você entendeu que quando eu passei o X por um lado, os números por outros, eu troquei o sinal, não é isso? Isso eu entendi. Pronto. Então, o que é que a gente pode fazer aqui? Deixa eu só resolver aqui a bronca de Pedro Henrique, ele mandou um direct aqui, disse que não está escutando nada. Deixa eu ver. No caso, Pedro Henrique, deixa eu avisar ele aqui que ele tem que ativar o microfone dele para poder. Você tem. Deixa eu só digitar para ele aqui. Pronto. Avisei aqui aí. Pronto. Pronto, Luiz Henrique. Aí você faz o seguinte: ó, o cálculo aqui é o seguinte: o que é que eu fiz? Eu fiz isso. Ó, 2 vezes 3 dá 6. Né? E aí eu somei, já que a operação de soma, com esse número. Se fosse menos, você subtraía. Como eu somei aqui, como é uma soma, então vou somar. 2 vezes 3, 6. 6 mais 3, 9. O 2 aqui, ele permanece intacto aqui embaixo. A gente não muda nada. Então, a operação que eu fiz aqui no X foi exatamente essa, né? Que é uma operação com frações. Eu até recomendo depois você dar uma olhadinha no vídeo lá no meu canal sobre frações. Ou no meu canal, ou lá no meu Instagram. Lá no meu IGTV, eu tenho uma série lá no IGTV exatamente falando de frações e eu dou dicas como essa aí, dessa operação. Então, vale a pena você conferir lá e fazer a conta numa boa. Né? Sim, Pedro Henrique, entendi. está escutando agora, Pedro Henrique? Essa parte, Certo, quando pode você falar. estava falando, meio que eu me perdi. O áudio travou, aí eu me Ah, eu perdi. entendi. Pronto, mas agora entendeu, né? Entendi. Beleza. Pedro Henrique, está escutando? Beleza. Então vamos aí, vamos avançar aí. Agora a gente vai ver as posições relativas entre reta. Essa parte agora que a gente vai ver, ela é um pouco mais teórica, é só de desenho mesmo. A gente só vai ver só a visualização de desenho para entender o cálculo que vem à frente. Tá bom? A ideia que vem à frente aí. Então o que a gente vai ver agora é exatamente entender essa parte aí das posições. Porque o que acontece? As retas, elas podem ter posições. Você pode encontrar aí um resumo textual disso que a gente vai falar agora na página 77 do seu livro. Na página 77, você vai ver aí um resumo e os desenhos, né, equivalente disso aí. Mas eu vou fazer para vocês aqui com boa. O que é que as retas, duas retas entre si podem ser? Duas retas entre si podem ser coplanares. Professor, o que é coplanar? Isso aqui significa mesmo plano. Tá bom? Então, mesmo plano significa que as retas estão no mesmo plano.
E as retas que estão e que pertencem ao mesmo plano, que são as retas coplanares, elas podem ser definidas como retas paralelas distintas. Né? O que são retas paralelas distintas? São retas diferentes, porém elas jamais se tocam. Vou dar alguns exemplos aí para vocês. Pode ser essa reta nessa posição, pode ser assim, tá bom? Então, isso aí são retas paralelas distintas, tá bom? Então, são retas que jamais se tocam. Então, a gente chama de retas paralelas distintas. Muito interessante que a gente vai trabalhar com essas retas com bastante ênfase, tá bom? As paralelas distintas, ela vai ser bastante importante para os nossos cálculos que iremos fazer posteriormente. Talvez seja a melhor parte desse tópico aí de vocês, porque os cálculos não vai necessitar de fórmula, apenas de posição. Você vai ver a posição da reta, vai olhar para o ângulo e vai fazer um cálculozinho rápido, apenas analisando as retas já desenhadas. Lembrando que vocês não vão precisar desenhar. Esse desenho já vai vir pronto na provinha de vocês, nos exercícios. Por quê? Porque vocês estão no primeiro ano do ensino médio. Provavelmente vocês viram esse assunto no 8º ano, ou no ano por aí, ou lá atrás, mas que precisava desenhar a figura. Né? Usar compasso, usar esquadros, aquela coisa toda, porque precisava desenhar. Só que no ensino médio você não precisa desenhar, o desenho já vai vir pronto. Você precisa saber analisar aquele desenho. Olhar para a figura, fazer uma análise daquela figura e, posteriormente, fazer seus devidos cálculos, né? Continuando, retas paralelas coincidentes. Retas paralelas coincidentes são retas uma em cima da outra. Não consigo nem fazer aqui, mas imagina aí uma reta uma em cima da outra, né? Ou seja, retas que se tocam, né? Então, retas que se tocam em todos os seus pontos, em todos os seus pontos, tá bom? As paralelas distintas não se tocam de jeito nenhum. Vou até anotar aqui, né, para ficar arquivado aí. Jamais se tocam, tá bom? Então, jamais se tocam. Nunca se tocam em retas paralelas distintas. As coincidentes se tocam e, por serem coincidentes, se tocam em todos os seus pontos. Retas concorrentes, né? As retas concorrentes são retas que se tocam em apenas um ponto. Então, toca em apenas um único, vou até botar aqui, um único ponto. Tá bom? Então, toca em apenas um único ponto. Exemplo, o X da Xuxa, lembra lá do oposto pelo vértice? São dois tipos de retas concorrentes. Esse estilo aqui. Esse estilo aqui. Tá bom? Então, sempre se tocando em apenas um pontinho. Dentro das retas concorrentes, existem as retas perpendiculares, que são retas especiais, que elas se tocam gerando um ângulo de 90 graus. Tá bom? Gerando um ângulo de 90 graus. Ou seja, as retas perpendiculares, elas são concorrentes, porém, com um ângulo de 90 graus gerado. Um ângulo reto. Tá bom? Então, são retas perpendiculares. Deixa eu ver se existe mais alguma. Acredito que não. Não. Aí agora chega a nossa ideia, né? Ou seja, entender sobre retas intersectadas por transversais. Como assim, professor? A gente viu aí várias retas, mas acontece que no nosso cotidiano podemos encontrar retas assim. Vou chamar essa reta de R, aqui de S, aqui de T. Então, retas que podem se tocar, a reta T, por exemplo, ela é concorrente a S e concorrente a R. Já a reta R e S são paralelas, né? Não se tocam de jeito nenhum. Então, a gente pode ter situações como essa, né? Ou seja, determinadas transversais. Pode ter assim,
Então, tocou aqui, ó, tocou aqui, tocou aqui, pode ser aqui, pode ser assim, tá bom? E por aí vai. Ou seja, retas concorrentes e paralelas se misturando. Quando isso acontece, observa que quando se tem esse toque, né, esse encontro, é gerado ângulos. Ó. Tem um ângulo aqui, tem um ângulo aqui, tem ângulo aqui. Ó. Então, quando se tem esse toque, ângulos são gerados. E é nesses ângulos que a gente vai focar, né, vamos dizer, como principal parte desse tópico, principal parte do nosso conteúdo, é esses ângulos que a gente vai trabalhar. Esses ângulos podem ser replementar, suplementar, pode serem iguais, oposto pelo vértice, por aí vai. Tudo isso que a gente viu anteriormente, a gente pode encontrar em figuras nesse estilo aí, figuras todas rabiscadas, a gente pode encontrar esses ângulos, e esses ângulos têm valores numéricos que são especiais para a gente. Deixa eu avançar aqui. Normalmente, normalmente a gente faz o seguinte, as retas que a gente trabalha, normalmente tem esse estilo aqui. Então, vamos dizer que é um estilo padrão. Tá bom? R, S, T. E aí a gente tem esse ângulo daqui. Ele tem uma correspondência com esse ângulo daqui. Tá bom? Se eu for alterar aqui a... Deixa eu ver se eu consigo alterar a cor aqui. Acho difícil. Né? Vou um branquinho aqui. Ó, esse ângulo daqui, se a gente observar, ó, ele é oposto pelo vértice desse daqui. Esse daqui também é oposto pelo vértice com esse. Então, veja que tem relações matemáticas que a gente pode sair encontrando entre os ângulos. Tá bom? E essas relações são de suma importância para nós. É bastante importante para a gente trabalhar aqui, para a gente especificar todo esse detalhe aqui que temos, beleza? Vou ser mais específico para vocês. Deixa eu mostrar aí a figurinha. Pronto. Em resumo, o que está lá no livrinho de vocês, esses ângulos que a gente acabou de traçar aqui, deixa eu mudar a cor aqui, então, esses ângulos que a gente acabou de traçar, que a gente observou aqui, ó, que eu tinha marcado, eles estão em regiões diferentes. Está vendo esse ângulo aqui? Está vendo esse ângulo aqui? Então, observa que quando a gente traça a transversal, que dá esse corte em duas paralelas, nós temos regiões aparecendo. Temos a região externa, duas regiões externas, e uma região interna, como vocês estão vendo aí. Duas regiões externas e uma região interna. Né? Então, veja como funciona aí o processo. Professor, e aí, o que acontece? E aí a gente consegue ter relações. A gente vai ter dois tipos de ângulos. Vamos ter ângulos... Deixa eu apagar aqui esse ângulo vermelho para não confundir vocês. Então, deixa eu apagar aqui para vocês não confundirem. Mas vamos ter dois tipos de ângulo, dependendo da região que eles pertencem. Tá bom? Então, vamos ter ângulos que são totalmente iguais. Professor, e que ângulos são esses que são totalmente iguais? Deixa eu mostrar aqui a vocês. São os ângulos que estão na mesma região e lados diferentes. Então, se eu tiver dois ângulos que estão na mesma região, porém lados diferentes, como seria esse exemplo? Deixa eu mostrar a vocês aí como seria o exemplo aqui. Ó. Então, se eu tiver ângulos que estão assim, ó, mesma região, então todo mundo na região interna aqui, ó. O vermelhinho com esse vermelhinho. Porém, um está do lado esquerdo, outro está do lado direito. Então, estão em lados diferentes. Então, esses ângulos aqui são iguais. Tá bom? Se aqui for 30 graus, obrigatoriamente aqui é 30 graus. E aí você ganha tempo na hora de resolver a questão lá. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo a vocês de como a gente iria utilizar essa teoria aí. Tá bom? Então, isso seria ângulos iguais, ângulos congruentes, mesma região e lados diferentes. Também são iguais os ângulos de
regiões diferentes e mesmo lado. Como assim, professor? Deixa eu alterar a cor aqui para mostrar a vocês. Deixa eu botar aqui um preto, pronto. Ó, se eu tiver um ângulo aqui, esse ângulo 30 graus, que eu vou pintar agora de pretinho. Tá bom? Então, o ângulo aí do Exporta, vermelho e preto. Com esse ângulo daqui, ó. Estão em regiões diferentes. Um está na região interna e o outro está na região externa. Mas estão do mesmo lado, ó, todos do lado direito. Então, eles também são valores iguais. Tá bom? Então, são valores iguais, não precisa você fazer conta, não precisa você fazer cálculo nenhum para resolver isso aí. Beleza? Até aí alguma dúvida, galera? Ou eu estou complicando demais? Tá ficando difícil, né? Mas você vai ver que na prática isso é bem facinho, tá bom? Porque você provavelmente está vendo a teoria agora, está vendo pela primeira vez. Fala aí para mim no chat aí, quem está vendo esse assunto, essa parte aí, desse assunto assim de região interna e externa pela primeira vez? Fala aí, só basta estar aí, eu. Fala aí para mim aí no chat, para eu ver. Quem está vendo pela primeira vez? Né? Para quem está vendo pela primeira vez, realmente ele é um pouco, aparenta ser um pouco, né, difícil aquela coisa toda, mas com prática você vai ver. Aí os exercícios, né, eu vou mostrar a vocês nos exercícios, que você vai ver, vai dominar isso facilmente. A única coisa que eu quero é que você tenha esse resumo, no finalzinho aqui eu vou mostrar um quadrinho, que vai estar um resumo mais completo, para vocês tirarem um print e depois repassar para o caderno de vocês, fazer a anotação desse resumo, né? Fazendo o desenho, tudo direitinho, né? E aí vocês vão ver o quanto vocês vão como é que eu posso dizer, absorver esse conteúdo, tá bom? Como eu estou vendo aí, muita gente aí vendo pela primeira vez. Existem os ângulos também aí que são suplementares. O que são ângulos suplementares? A gente já viu, a soma deles dois dá 180 graus. E que ângulo seria esse? Se tiverem na mesma região e do mesmo lado, ou seja, se tiver aqui desse lado, ó, vou botar esse ângulo aqui é 30 graus. E está do mesmo lado, tem que estar na mesma região, do mesmo lado. Então, esse outro ângulo aqui. Veja que só quando eu pintei, o formato do ângulo é diferente. Não tem como eles serem iguais. Então, eles são suplementar. Se aqui é 30 graus, obrigatoriamente aqui vai ser 150. Tá bom? Porque são ângulos suplementares. Ok? Então, veja que só no desenho que eu fiz aí, já deu para mostrar que esses ângulos aí eram, ou melhor, são diferentes. Ok? Não são iguais. Se eles também tiverem regiões diferentes, porém em lados diferentes. Deixa eu apagar aqui para não confundir vocês. Mas, ó, e eu vou colocar outra cor. Deixa eu colocar outra cor aqui. Pronto, e se tiver aí regiões diferentes, lados diferentes. Então, vamos lá, região diferente. Região interna e região externa. E lados diferentes, um do lado esquerdo, outro do lado direito. Então, esses dois ângulos aí, se aqui for 50 graus, ó, os dois têm que somar 180. Então, se aqui for 150, aqui é 130. Tá bom? Então, são ângulos diferentes, porque está em regiões diferentes e lados também diferentes. Ok? Então, o resumo é basicamente isso aqui. Deixa eu mostrar a vocês aqui. Ó, pode tirar o print aí dessa tela e depois você passar para o seu caderno, tá bom? Porque aí quando você estiver resolvendo o exercício, até quando você estiver resolvendo a prova, é bom você dar uma olhadinha nesse resumo, tá bom? Eu permito lá, você pode olhar nesse resumo para ajudar você a resolver as questões, tá bom? Quando todo mundo tirar print aí, vai dizendo no chat, que aí eu vou mostrar a vocês como seria um exercício, né? Uma questão, como a gente pode resolver uma questão baseada nessa ideia, nesse contexto aí, né? Nessa ideologia aí, tá bom? Então, como seria aí
essa ideia. Pronto, Max pronto. Vitor também, Elias também. Ok. Avançar. Então vamos ver aí como seria um exemplo, né? Nada melhor do que na prática a gente vê um exemplo aí. Então, como seria aí a questão? Eu coloquei até o resuminho do lado aí para a gente analisar direitinho e ver através do resumo. Tá bom? Então, vê aí através do resumo. Vê como é que seria. Sabendo que RS... Então, sabendo que RS... Pode-se afirmar que o valor de 2M é... Então, ele quer saber o valor de 2M. Bom, deixa eu destacar aqui. Esse é o valor que ele quer saber para a gente. 2M. Então, temos aí o seguinte. Temos um ângulo que está... Vou até pintar aqui de amarelinho aqui. Esse ângulo aqui está em que região? Região interna. E esse ângulo daqui, amarelo, está na região externa. Então, veja, regiões diferentes. Vamos procurar no resumo. Onde é que a gente tem regiões diferentes? Temos aqui. E temos aqui, né? Ó, regiões diferentes. Temos esses dois. Só que esses ângulos estão do mesmo lado ou em lados diferentes? Diz para mim no chat aí. Estão no mesmo lado ou em lados diferentes? Fala para mim no chat aí. Do mesmo lado. Então, vamos procurar aí, desse de regiões diferentes, que a gente acabou de marcar, qual é o que diz que dá do mesmo lado? O de baixo de lados diferentes. Então, não é ele. Mas aqui diz mesmo lado. Então, se a gente observar, ângulos com regiões diferentes e mesmo lado, se você seguir a sequência, eles são o quê? Iguais. Então, se eles são ângulos iguais, então posso escrever assim, 5m menos 37 é igual a m mais 12. Beleza? Aí agora a gente vai fazer a operaçãozinha normal. O que tem m eu vou passar para o lado esquerdo, o que não tem m eu vou passar para o lado direito. Então, 5m. M aqui está positivo, vem para o lado de cá negativo. Vai ficar menos m. 12 fica aqui, o 37 está negativo, vai para o outro lado positivo. Bom, 5m menos m dá 4m. E 12 mais 37, 12 mais 37, vocês vão obter 49. Aí 4m é igual, ou melhor, o 4 vai para o outro lado dividindo, né? Então, m vai ser igual a 49 sobre 4. Tá bom? Então, deixa aí parado, porque 49 não é divisível por 4. Ok? Então, deixa parado aí. Aí, o que é que ele quer como resposta? Ele quer o valor de 2m. Né? Então, ele quer o valor de 2m, ou seja, 2 vezes m. Então, 2, vamos fazer aqui, 2 vezes m. Então, 2 vezes 49 sobre 4. 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Eu posso simplificar aqui. Aí agora eu vou responder 49 dividido por 2. Né? Então, 49 dividido por 2 vai dar 24,5. Resposta, ó, letra D. Então, viu que é fácil, usando o resumo? Quando a gente fala, né, na teoria, parece ser difícil, parece ser chato, mas com o resuminho aí do lado, você consegue resolver numa boa. Na figurinha aí, numa boa. Beleza? Pergunta a vocês aí, alguma dúvida aí até agora?
Tirou o print aí desse exercício para você refazer, né? Fazer mais aí. Quando eu postar o exercício lá no site, eu vou dizer, galera, exercício postado no nosso ambiente, tal. Eu aviso lá no grupo para vocês, tá bom? Vou postar a atividade hoje. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo. Não, só as atividades que eu vou postar para vocês. Deixa eu ver se tem a foto aqui da atividade. Isso é só a primeira questão. Tem a imagem aí da primeira questão. Retas paralelas por uma transversais, para você ter que descobrir o valor de x e y. Tá bom? Então, descobrir o valor de x e y. É treinar até umas horas. Vou fazer um treinamento até umas horas. Por exemplo, professor, aqui eu estou vendo 3 retas. Qual é a dica que o senhor dá? Divida 2 a 2. Por exemplo, descobre primeiro aqui o y, com esse ângulo aqui, ó. Pega esse pedaço, desenha no teu caderno, no formato que eu te expliquei aqui, ó. Se não gosta desse formato, porque aí está no formato em pé, aí você pode fazer no seu caderno assim, ó. Deita. Aí essas são as retas aqui, ó, e coloca uma transversal. Aí aqui é o teu y. Se você observar quando passa na transversal, aqui é o y e aqui é o 50. Bom? E aí você vai olhar lá no resumo quem é quem, comparar aí o y com o 50 e vai achar o resultado. Tá bom? Nessas questões aí você vai achar o resultado e vai dizer, professor, é suplementar. Não, é igual. Então o valor de y vale tanto. Ok? Então deu para entender aí direitinho? O site é esse aí, que eu coloquei agora para vocês, da atividade, só que eu só vou, ela não está lá ainda, tá bom? Essa atividade só vai ficar disponível à tarde, eu vou deixar à tarde lá. Quando é que você vai fazer essa atividade? Eu recomendo que você faça essa atividade no horário da aula de amanhã e de sexta-feira. E aí não teremos aula ao vivo, esses 2 horários aí, de quinta e sexta, é para vocês fazerem essa atividade aí, tá bom? Quando for na semana que vem, na terça-feira, no nosso horário de aula, a gente vai revisar, vai responder essas questões e as questões do livro também. As questões que tiverem no livro, a gente vai fazer numa boa, tá bom? Beleza? Aí, sobre as questões do livro, eu vou passar ainda na semana que vem, tudo direitinho para vocês, página, essas coisas todas. Mas, a partir de agora, o assunto da prova foi dado. O assunto da prova foi dado e agora a gente só tem que estudar, praticar e resolver os exercícios. Beleza? Mais alguém tem alguma dúvida aí, galera? Se não tem dúvida, eu agradeço de coração. Nossa aula vai ficar por aqui. Bom restinho de quarta-feira aí para vocês, boas aulas aí, e a gente se encontra na próxima terça-feira, tá bom? Mas aí, durante esses dias que você estiver fazendo atividade, pode falar comigo pelo Zap à vontade, né, para tirar todas as dúvidas, sanar as dúvidas direitinho e lembrar, a prova de vocês já está marcada, né, e será de sexta, agora 8, dia 12, beleza? Então, aquele abraço, obrigado por assistir nossas aulas e até mais.